Olá! Vamos continuar a nossa leitura. Vamos ver, não? O que vai acontecer no capítulo de hoje, capítulo 29. A satisfação do Sr. Collins diante do convite foi completa. A possibilidade de exibir a magnificência de sua benfeitora aos olhos maravilhados dos seus hóspedes e os deixar entrever a delicadeza de sua excelência com ele próprio e a sua mulher era o que mais desejava. Confesso, dizia ele, que não me surpreenderia se acaso no domingo Sua Excelência nos convidasse para tomar chá e passar a tarde em Rosings. Conhecendo sua afabilidade, acho natural que isso aconteça. Mas quem poderia prever uma prova de atenção como esta? Quem imaginaria que receberíamos um convite para jantar? Um convite, aliás, que abrange todo o grupo, tão imediatamente após a sua chegada? Sou eu o menos surpreso de todos, replicou Sir William. Na corte são habituais tais manifestações, reveladoras de uma educação primorosa. Pouco mais se falou durante o resto do dia e na manhã seguinte, senão na visita a Rosings. O Sr. Collins teve a precaução de os esclarecer sobre as maravilhas que os esperavam, de modo a que a visão dos salões, dos inúmeros criados e do opulento jantar não os surpreendesse completamente. Antes de as senhoras se retirarem, a fim de se prepararem, ele disse a Elizabeth: não se preocupe demasiado com o seu traje, querida prima. Lady Catherine está longe de exigir de nós a elegância que ela e a filha ostentam. Aconselho-a, portanto, a escolher seu vestido mais elegante, apenas, pois a ocasião pouco mais requer. Lady Catherine não levará a mal a simplicidade da sua aparência. Ela gosta de ver preservada a distinção das classes. Enquanto elas se vestiam, o Sr. Collins veio por 2 ou 3 vezes bater à porta dos diferentes quartos e recomendar que não se demorassem, pois Lady Catherine não gostava que a fizessem esperar para jantar. Como o tempo estava bom, o passeio pelo parque foi muito agradável. Elizabeth sentia-se satisfeita com o que via, embora não se entregasse às efusões que o Sr. Collins esperava que o cenário nela suscitasse. Enquanto subiam a escadaria da entrada, a emoção de Maria aumentava a cada momento, e o próprio Sir William deixava transparecer o nervosismo. A coragem de Elizabeth, porém, não a abandonou. Ela nada ouvira a respeito de Lady Catherine que a impressionasse, quer por quaisquer talentos extraordinários ou miraculosa virtude. E quanto à pompa de que tanto o dinheiro como a classe a rodeavam, ela acreditava poder contemplar sem desfalecer. Da sala de entrada, cujas belas proporções e ricos ornamentos o Sr. Collins fez ressaltar com ar estático, seguiram os criados atravessando uma antecâmara até a sala onde se encontravam Lady Catherine, a filha e a senhora Jenkinson. Apesar de já ter sido recebido em St. James, Sir William estava tão impressionado pelo esplendor
que o rodeava, que apenas teve ânimo para uma profunda reverência e sentou-se sem dizer uma só palavra. Sua filha, terrivelmente assustada, ocupou a borda de uma cadeira e não sabia para que direção olhar. Elizabeth sentia-se bastante à vontade e pôde observar com serenidade as 3 senhoras à sua frente. Lady Catherine era uma mulher alta e forte, de feições muito carregadas e que teriam sido belas. Seu ar não cativava e a atitude dela ao recebê-los não os fazia esquecer sua inferioridade. Quando em silêncio, nada tinha de terrível, mas o que quer que ela dissesse era dito num tom tão autoritário que revelava toda a sua presunção e imediatamente trouxe o Sr. Wickham ao espírito de Elizabeth. Pelo que observou no decorrer desse dia, ela acreditou na veracidade da imagem que ele lhe fez de Lady Catherine. Após o exame da mãe, descobriu semelhança com o Sr. Darcy no semblante e no comportamento. Elizabeth voltou os olhos para a filha e partilhou do espanto de Maria ao considerá-la tão frágil e miudinha. Não existia, quer na figura como no rosto, qualquer semelhança entre as 2 senhoras. A senhorita de Burgh era pálida e de compleição doentia. Suas feições, embora não fossem feias, eram insignificantes. Após permanecerem alguns minutos sentados, foram todos levados para junto de uma das janelas, a fim de admirarem o panorama. O Sr. Collins encarregou-se de lhes indicar o que era digno de ser visto, e Lady Catherine, amavelmente, observou que no verão é tudo muito mais belo. O jantar foi magnífico, com muitos criados e a esplêndida baixela de prata de que o Sr. Collins falara. Conforme ele adiantara, se sentou, por desejo expresso de Lady Catherine, à cabeceira da mesa. Pela sua expressão radiante, era como se sentisse que para ele a vida nada tinha de mais grandioso para lhe oferecer. Lady Catherine, contudo, parecia satisfeita com aquela admiração excessiva e concedia a graça de um sorriso ou outro, sobretudo quando alguma das iguarias se revelava uma novidade para eles. O grupo, porém, não era de índole a permitir uma conversa generalizada. Elizabeth estava pronta a pronunciar-se sempre que via ocasião, mas estava sentada entre Charlotte e a senhorita de Burgh. Enquanto a primeira tinha sua atenção absorvida por Lady Catherine, a segunda não lhe disse uma só palavra durante todo o jantar. Em seguida, as senhoras voltaram para o salão e até a hora do café nada mais fizeram senão ouvir Lady Catherine. Esta falava sem interrupção, dando sua opinião sobre cada assunto com uma segurança que mostrava bem não estar habituada a que lhe contestassem. Fez inúmeras perguntas a Charlotte a respeito de assuntos domésticos, com familiaridade e minúcia, e aconselhou-a generosamente. Disse como tudo deveria ser regulado numa família pequena como a sua, e ensinou-a a cuidar das vacas e das aves. Elizabeth verificou que nenhum assunto, por mais humilde que fosse, escapava à atenção de Lady Catherine.
contanto que neles encontrasse uma oportunidade para doutrinar. Nos intervalos das suas recomendações à senhora Collins, fazia algumas perguntas a Maria e a Elizabeth, sobretudo a esta última, que conhecia menos e que observou ela para a senhora Collins era uma garota muito simpática e atraente. Perguntou várias vezes quantas irmãs ela tinha, se eram mais novas ou mais velhas, se alguma delas estava em vias de se casar, se eram bonitas, onde tinham sido educadas, qual a situação de seu pai e o nome de solteira de sua mãe. Elizabeth sentiu toda a impertinência contida nas perguntas, mas respondeu com grande simplicidade. Lady Catherine, então, observou. A propriedade de seu pai está destinada pela sucessão a cair nas mãos do Sr. Collins. Alegro-me por sua causa, continuou ela, virando-se para Charlotte. Mas, de outro modo, não vejo por que privam a descendência feminina do direito de herdar propriedades. Da família de Sir Lewis de Burgh, não julgaram necessário tomar tal medida. Sabe tocar piano e cantar, senhorita Bennet? Um pouco. Nesse caso, espero que um dia desses nos dê o prazer de ouvi-la. Nosso piano é maravilhoso, o que há de melhor. Provavelmente superior ao... Tem de experimentá-lo. Suas irmãs também sabem tocar e cantar? Uma delas sabe. Por que as outras não aprenderam também? Todas deviam saber música. As senhoritas Webbs, todas sabem tocar. E o pai delas não é mais rico que o seu. Sabe desenhar? Não, minha senhora. O quê? Nenhuma de vocês? Nenhuma de nós. Que curioso! Mas com certeza não tiveram oportunidade. Sua mãe deveria tê-las levado na primavera para a capital, para receberem lições. Minha mãe não poria objeção, mas o meu pai detesta Londres. Sua preceptora foi despedida? Nunca tivemos preceptora. Nunca tiveram preceptora? Como isso é possível? Educar 5 filhas sem uma mestra? Nunca ouvi tal coisa. Sua mãe deve ter sido uma escrava da educação de vocês. Elizabeth não pôde deixar de sorrir ao responder que esse não fora o caso. Então, quem as ensinou? Quem se encarregou da sua educação? Sem a assistência de uma mestra, deve ter deixado a desejar. Em comparação com a de certas famílias, acredito que sim. Mas lá em casa, quem quis se instruir teve todos os meios. Sempre nos encorajaram à prática da leitura e tivemos todos os professores necessários. Porém, quem não quis estudar também teve essa opção. Sem dúvida, mas seria isso justamente o que uma preceptora permanente teria evitado. Se acaso eu conhecesse sua mãe, teria aconselhado que contratasse uma preceptora. Para uma educação perfeita, é preciso uma instrução constante e regular. E isso só uma mestra pode garantir. É espantoso o número de famílias nas quais eu coloquei preceptoras. Logo em seguida, Lady Catherine prosseguiu. Alguma das suas irmãs mais novas já foi apresentada à sociedade, senhorita Bennet? Sim, minha senhora, todas elas. O quê? Todas as 5 de uma vez? É muito estranho. E a senhorita é apenas a segunda.
As mais novas já frequentam a sociedade, mesmo antes de as mais velhas se casarem. Suas outras irmãs são muito novinhas? A mais nova ainda não fez 16 anos. Talvez seja um pouco cedo demais para ter vida social. Mas realmente, minha senhora, considero uma crueldade excluí-las de divertimentos e relações sociais apenas porque as mais velhas não teve, porque a mais velha não teve oportunidade ou inclinação para se casar mais cedo. Por Deus, a senhorita exprime a sua opinião de forma muito decidida para uma pessoa tão jovem. Diga-me, quantos anos tem? Indagou Lady Catherine. Com 3 irmãs mais novas, já adultas, replicou Elizabeth. Vossa Excelência não pode esperar que eu lhe dê uma resposta. Lady Catherine pareceu ficar atônita por não ter recebido uma resposta direta. E Elizabeth suspeitou que ela fora a primeira pessoa que jamais ousava ludibriar tão pomposa impertinência. A senhorita não pode ter mais de 20 anos, portanto, não precisa esconder sua idade. Ainda não fiz 21 anos. Elizabeth é empoderada, como se diz hoje em dia, né? Lady Catherine não tá tirando onda com ela, não. Ai. Muito bem. Esse foi, então, mais um capítulo da nossa história. Eu volto no próximo vídeo para dar continuidade, tá bem? Até lá, muito obrigada. Fiquem com meu abraço e não esqueçam, por favor, de deixar o seu like, pelo menos, tá? Se possível, comente, nem que seja com um emojizinho, tá bom? E continuem divulgando o nosso canal, tá bem? Eu não sei se vocês viram, mas eu coloquei na nossa comunidade uma poesia de uma poeta polonesa, que eu não vou conseguir falar o nome dela, que vocês vão ver que é complicado. Mas uma poesia tão linda que me emocionou tanto, uma amiga que me mandou, dizendo que lembrou muito aqui do nosso canal, que ele foi feito justamente para as pessoas com deficiência visual, não é? Mas que é aberto a todo mundo. Então, uma poesia que me emocionou muito. Eu agradeci muito a ela e fiz questão de colocar aqui na nossa comunidade para vocês também poderem apreciar. É uma poeta polonesa que ganhou, inclusive, Prêmio Nobel de Literatura, se não me engano, em 1996. Ela já é falecida, faleceu em 2012, é nascida em 1923, mas um poema de uma sensibilidade tão grande. Espero que vocês deem um pulinho lá na comunidade para ler, tá bom? Muito obrigada. Tchau.